Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conexão Rápida. Eu sou José Dantas, sou aluno de graduação em Ciências Contábeis pela UNB e estou aqui para falar sobre finanças. O tema é capital próprio e capital de terceiros. Qual é o mais barato? E por que empresas que tendem a pegar capital de terceiros têm um crescimento maior? A gente fala que é um crescimento alavancado e a gente vai debater isso no vídeo depois da vinheta. Mas antes, já curte, comenta aí, faz o que tem que ser feito, segue a gente nas redes sociais, divulga esse vídeo e já dá o like aí só para falar da introdução, beleza, gente? Então, bora pro vídeo! Bora lá. Você já comentou, você já curtiu, já compartilhou com todos os amigos, já fez tudo que tem que fazer, então bora pro tema, beleza? O tema, basicamente, é capital próprio, capital de terceiros, custo de capital próprio, custo de capital de terceiros e por que empresas que captam recursos de capital de terceiros têm um crescimento operacional maior, beleza? Mas vamos por partes. O que é capital próprio e o que é capital de terceiros? Capital próprio é PL. Bom, se você é dono de uma empresa e você investe dinheiro nessa empresa e o lucro dessa empresa você reinveste na empresa, isso é capital próprio. Então tá ligado a isso. No momento que você vende parte da sua empresa, sei lá, você tem 100%, você vende 50% para o teu amigo, alguém que é interessado, esses dois eles vão investir o capital próprio deles. Esse é o capital próprio. Beleza? Capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Capital de terceiros é aquilo que você capta no mercado. Beleza? E não está ligado diretamente ao PL da empresa e nem à tomada de decisão da empresa. Beleza? Então, capital de terceiros é empréstimos bancários, é empréstimos do governo em si, BNDES, que seja. É um banco também, mas é empréstimo do governo. Ou benefícios, se fosse o caso. Então, essa pessoa jurídica ou física, não sei, vai te emprestar o dinheiro, só que ele não vai te emprestar o dinheiro de graça, né? A gente está num ambiente capitalista, então ele vai te emprestar com uma taxa. Essa taxa vai depender do nível de confiança dele em você, na sua empresa, beleza? Então essa taxa pode ser menor ou maior. Pegou isso? Então a taxa, beleza. Agora já que a gente explicou o que é capital próprio e o que é capital de terceiros, a gente vai explicar o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Pegou a taxa, pegou o investimento da pessoa, beleza? Custo de capital próprio. Quando você investe na empresa, você também está no ambiente capitalista. Você não vai investir de graça. Você não vai pegar seus 100 mil reais que você poupou, investir na empresa e essa empresa não vai te dar retorno nenhum. Você espera que ela te dê um retorno mínimo. Esse retorno mínimo, que normalmente a gente tenta comparar com o mercado, né? Tipo, pode ser uma Selic, que é mais comum, que é uma taxa teoricamente livre de riscos, mas ela há um risco, por exemplo, o país pode quebrar e tal, mas não é livre de riscos. É comum falar que é livre de riscos, tá, gente? Mas ela não é livre de riscos, tá? Ela tem um risco. Pode ser ínfimo? Pode, mas ela tem um risco. Então, quando você vai investir numa empresa, você espera um mínimo de um retorno. Então, quando você abre uma empresa, você espera que tenha um retorno de 10% do seu capital que você investiu, 30% para cima, ou mais. Então, você tem um retorno mínimo. Esse retorno mínimo a gente tenta comparar com o retorno do mercado que pode oferecer sem tanto esforço. Então você vai pegar uma Selic, uma poupança, pode ser também. Depende de como você vai lidar com isso, tá? Normalmente a gente usa Selic. Mas você está esperando alguma coisa, você não vai investir de graça, tá ok? Esse retorno, essa expectativa de retorno, a gente chama de custo de capital próprio. Beleza? Quando você investe na empresa, você espera que ela te dê um retorno. E esse retorno a gente chama de custo de capital próprio, beleza? É mais fácil pro dinheiro que você pega emprestado, porque o custo de capital de terceiros é a taxa. Você pode ser uma empresa bem grande e pegar uma taxa Selic, 2% ao ano. Ou você pode ser uma empresa mediana, não ter uma boa negociação e tudo isso, e pegar uma taxa de 3% ao mês. É muito variável. Mas essa taxa, ela é variável com o nível de confiança e nível de risco que você oferece a quem vai te emprestar ou quem vai te passar, vai te oferecer esse recurso. Beleza? Então, custo de capital próprio é a expectativa de retorno de investimento do dono da empresa ou de quem está investindo. E o custo de capital de terceiros
é a taxa de juros que você acordou entre a pessoa que te emprestou capital e pelo período enquanto você vai pagar e dependendo do seu nível de risco da operação. Beleza? Então a gente já percebe que quanto mais arriscada for a empresa, ou mais perigosa, maior a taxa de juros e vice-versa. E a mesma coisa de pessoas que vão investir na sua empresa. Se você oferece uma empresa sem um planejamento estratégico, sem um planejamento empresarial interessante, um compliance, esse cara não vai te investir tanto. Ele vai te investir menos e vai buscar um retorno maior porque o risco é maior. Ele não vai te investir sem um risco menor, beleza? Então, fechou. Capital próprio, capital de terceiros. Agora a gente vai debater por que será que um é mais caro que o outro. Então, bora lá. Quando você investe em alguma coisa, você espera um mínimo de um retorno. Então, se por alguma razão você for um investidor, vamos lá. Você for um investidor e você pega 100 mil reais e investe numa empresa que vai te dar um retorno de 5% ao ano, parece até bom. A Selic está 2%, então parece bom. Mas se por alguma razão você investe em ação e pega um retorno de 20% do seu resultado, então vale a pena investir em ação e não vale a pena investir naquela empresa. Então existe um chamariz aí, tá? Essa análise aí, ela é interessante, você tem que ter isso. E outra coisa, quando você entra numa empresa, ou quando você vende parte da sua empresa para alguém, esse cara, ele pode entrar e não se adequar à organização da empresa e pode criar todo um problema, porque vamos separar algumas empresas. Existem empresas pequenas, empresas grandes e empresas na bolsa de valores. Empresas pequenas, até empresas grandes que têm um contrato fechado, se você entra com um sócio, esse cara vai permanecer o resto da sua vida lá, porque é contrato fechado, é uma sociedade limitada ou uma sociedade por ação fechada. Esse cara, ele vai sair, ele não vai sair. E custa caro manter ele, porque ele vai ele vai querer esse retorno, ele pode vender, ele pode interferir, você vai ter um custo maior para elaborar demonstrações financeiras, aumentar a compliance, governança, tudo isso para informar esse cara e deixar todas as informações simétricas e não assimétricas para ele, porque ele está investindo, ele é interessado, ele quer saber informação. Então esse cara que vai entrar, que é um investidor, capital próprio, ele pode dar algum problema. E dependendo do seu nível empresarial, isso não é bom. Agora, vamos lá. Você é uma empresa média grande e você pega capital de terceiros. A taxa teoricamente baixa e quando você precisar desse capital de terceiros, vai girar ele lá, você vai falar, não preciso mais dele, vou devolver. Ele não vai ficar ligado à sua empresa. Então, quando falam que o capital de terceiros é mais barato que o capital próprio, é por isso. É porque o capital próprio, quando você vende uma parte da sua empresa, você passa essa parte da empresa para terceiros, esse cara, ele vai participar da sua empresa. Você é obrigado a gerar informação pelo Código Civil, você é obrigado a prestar informações, a deixar tudo claro para ele, e ele também pode interferir, e você pode dar algum problema e tal, e romper o contrato, a empresa pode morrer por entrada de um sócio. Então eu recomendo quando você for pensar em ter a entrada de terceiros, a entrada de um sócio na sua empresa, eu quero que você pense, sócio, para que eu quero ele? O que ele vai agregar na minha empresa? Porque é um custo caro, é um custo não só de retorno da empresa, porque ele vai participar do risco da empresa, então a empresa pode falir e ele vai assumir também essa, mas ele vai cobrar muito também, a empresa tem que gerar muita informação para esse cara, beleza? Diferente de um capital de terceiros, no qual você vai pegar emprestado esse valor, esse principal, a uma taxa por um certo tempo. Você vai gerar esse recurso você pode não precisar mais e devolve com o principal mais a taxa em um tempo menor, pode ser o caso. Beleza? Então o capital de terceiros ele é mais barato, porque ele não interfere na decisão da empresa. Ok? Não só por isso, né? Em algum momento o capital de terceiros pode ser mais caro e o capital próprio pode ser mais barato. É muito relativo. Mas levando essa noção, a gente consegue já ter uma noção de, teoricamente, essa relação. Claro, existe uma equação que o Damodaran usa também, mas não é dele, já é mais antiga e tal, que a gente chama de relação de capital próprio e capital de terceiro e em que momento vale a pena ter o capital próprio e em que momento vale a pena ter o capital de terceiros. Mas quando você faz essa análise, você já percebe que empresas
que investe o capital próprio, ela tem um crescimento menor. Porque dependendo do lucro, vai ter que dividir esse lucro com os sócios e, além disso, vai ter que reinvestir. Então tem um crescimento mais reduzido, teoricamente, mas ele é um crescimento. Quando você tem um plano. Vamos dar um exemplo. Você é um empresário, tá dando sucesso na sua empresa matriz e você fala, putz, e se eu abrir esse local em um outro local, em uma outra região com um cliente, outros tipos de cliente. Tem duas formas. Você vai ter que captar recursos, porque você não tem caixa para isso e pode atrapalhar a sua matriz. Então, qual é a opção? Você vai ter que captar recursos ou vendendo parte da sua empresa ou captar recursos com bancos ou terceiros em si, né? Quando você vai vender parte da sua empresa, você entende que você já está com um negócio fechado, você não precisa de um terceiro só para gerar dinheiro. Nesse momento que esse cara for entrar, talvez você esteja perdendo. Então, não vale. Claro, recomendo que faça o cálculo. Existe um cálculo de média ponderada de capital, que é o WACC, e você pode fazer toda essa análise bonitinho. Mas só pela análise da empresa, a gente já percebe que não vale a pena. Vale a pena você ir em terceiro, num banco, pegar uma taxa mais baixa, abrir um novo empreendimento, uma filial, e desse momento você vai gerar o recurso e esse recurso você vai pagar em um certo momento. Ao contrário do sócio que você vai agregar, esse cara ele não vai sair da empresa. E você poderia fazer isso sozinho captando recurso. Você entendeu? Por isso que é mais caro. Claro, tem uma prova para isso e depende muito de muita coisa, mas em uma análise contratual você já consegue ter essa noção. Agora a gente vai para as empresas de ações. Calma que esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Quando você é uma empresa grande, ação, você tem duas formas. Você pode pegar dinheiro emprestado diretamente com o banco, você pode negociar com o gerente do banco específico para a sua empresa, porque você é uma empresa grande. Ou você pode emitir debêntures, pode emitir ações, tanto ordinárias como preferenciais. Só que aí vem uma diferença muito grande. Quando uma empresa, ela tem essa robustez de possibilidades, a análise de capital próprio e capital de terceiros, ela fica mais detalhista. Porque quando você vai comprar uma ação de uma empresa, ou quando você vai vender, você é empresário, a sua empresa, a empresa aberta, você vai vender, deixar o capital aberto, você tem uma possibilidade de captar gente ordinária e gente preferencial, ações ordinárias e preferências. Pessoas que compram ações que podem tomar decisões e pessoas que são preferenciais que compram outras ações só para valorização ou para dividendos. É muito comum isso. Então, aqui a gente já tem uma vantagem muito maior. Então, o capital próprio já modifica. O cálculo já é diferente. Porque é a expectativa do acionista. Já quando você vai fazer um empréstimo no banco, o empresário, o dono da empresa com capital aberto, ele já tem uma negociação direta com taxas menores, um período mais longo, tudo isso. Então, é uma possibilidade maior, então existe um detalhe maior. Mas a ideia do vídeo aqui é explicar isso, tá? Que existe essa diferença de capital próprio, capital de terceiros, qual é a diferença deles dois, o custo do capital desses caras, e agora a gente vai explicar por que quando você pega um empréstimo, que eu já expliquei, né, dei um exemplo ali, quando você pega um empréstimo do banco ou de terceiros, a sua empresa alavanca, beleza? Vamos lá. Eu já expliquei isso, mas eu vou deixar claro. Quando você vai injetar dinheiro na sua própria empresa, teoricamente, você não vai ter tanto dinheiro para despendiar na sua empresa. Então, ela vai ter um crescimento mais retardado, mais devagar, mas é um crescimento constante. Quando você pega dinheiro de terceiros, a tendência é que você pegue esse dinheiro, invista e a empresa cresça muito rápido. Só que tem um grande ponto aí. Quando você faz isso, nem sempre você está preparado operacionalmente para esse crescimento. E esse crescimento pode te quebrar. Então, é comum que quando empresas peguem capital de terceiros, ele tem um crescimento porque ele vai pegar o capital, vai injetar no passivo ali, você vai reinvestir, vai criar sua filial, essa filial vai gerar mais recursos e você vai estar operacionando mais. Pode ser uma filial, pode ser duas filiais. É muito comum, como o cara da Ravan, que ele pegou o empréstimo do BNDES e abriu, acho que ele abriu várias empresas, não vou falar específico porque eu não quero ser cortado, mas ele abriu várias empresas, várias filiais. Ele fez isso com capital de terceiros, não capital próprio. E ele pode se endividar, tem todo um quesito, mas ele teve um aumento de operacional, aumento de custos ao mesmo tempo, e talvez, se ele não tiver um controle organizacional, ele pode quebrar ou ele possa
ter um grande problema com a taxa de juros, porque a taxa de juros pode ser elevada e tudo isso. Mas é muito relativo. Mas, dando todo esse vídeo explicado, é isso. Capital próprio, capital de terceiros, custos de capital de cada um e por que empresas têm esse crescimento muito elevado quando pega capital de terceiros. Então, é isso. O vídeo ficou bem grande. Eu não queria fazer um vídeo tão grande, claro. Eu acho que a ideia não é essa. É um vídeo mais simples, mas eu gosto de falar, então é isso. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu vou responder, não tem problema nenhum. Eu quero que você curta todos os links aqui de Instagram, Facebook, Twitter, do Contabilidade Conectada. A gente tem um Spotify, esse vídeo vai ser transformado em áudio, vai ser colocado no Spotify. E eu quero que vocês interajam, porque é interessante pedir temas legais e a gente vai sempre trazer temas legais para vocês. Mas é isso. Muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado por estar aqui, ver esse vídeo até aqui. E até um próximo vídeo. E eu não sei quando eu posso participar novamente, mas até um próximo vídeo. E deixa o like, comenta. E é isso. Muitíssimo obrigado, gente. Até a próxima.